Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós estamos aqui, né, na nossa aula de número 3 do seu curso de AutoCAD 2015 em português. Como sempre, né, pessoal, sinta-se à vontade, seja bem-vindo, né? Hoje nós vamos tratar aqui de alguns assuntos importantes, né, para quem justamente está iniciando aí os seus estudos no AutoCAD, que é justamente os comandos de auxílio ao desenho. Eu ainda não passei, obviamente, para vocês os comandos, né, que vocês vão fazendo os desenhos, porém, para que a gente possa e futuramente, né, desenvolver qualquer desenho no AutoCAD, a gente precisa configurar ou já deixar disposto aí algumas ferramentas ou comandos que nos auxiliarão, né, aí nesses desenhos. Esses comandos, pessoal, são exatamente todos esses comandos que estão localizados aqui, ó, na barra de status. Possivelmente alguns deles nós vamos ocultar e outros nós vamos deixar aqui na barra de status, né, utilizando aí com maior frequência, ok? Se porventura você está acompanhando esse curso aqui e você ainda não tem a versão 2015 em diante, né, você, por exemplo, tem aí o AutoCAD 2012, né, o 2014, possivelmente, né, essa barra de status aqui, ó, ela estará totalmente diferente conforme você está vendo no vídeo. Ela estará conforme você está vendo aí na foto, que eu vou colocar agora na imagem, ó. Ok? Observe aqui, ó, que na parte de baixo, ó, os comandos eles ficavam localizados um pouquinho mais para a esquerda, né? E eles eram dispostos ali em formas de botões e em alguns casos também você poderia alterá-lo para ficar em ícones. Agora, tudo bem, se você já está com essa versão instalada, pode ficar tranquilo que todos os comandos aqui de auxílio ao desenho que eu vou explicar aqui para você, também terá nessa versão que você está aí utilizando, no caso, as versões de 2014 para trás, tudo bem? Agora, se você já está com a versão de 2015, 2016 ou 2017, dá para você acompanhar tranquilamente, porque aqui, né, estará do mesmo modo que você está vendo no vídeo, da mesma maneira que você tem aí no seu AutoCAD, ok? Bom, esse recadinho é importante, pessoal, para que você entenda como que vai ser o procedimento aqui dessa videoaula. Agora, outra coisa importante, você vai olhar aí que você tem a pastinha tema da aula 3. Quando você abrir o tema da aula 3, você vai encontrar aquele desenho modelo, né, ou aquele template que nós fizemos ali na aula 2, salvo em DWT. E aí eu colei aqui, ó, uma planta baixa, né, de uma residência, para a gente utilizar também esse desenho aqui como molde, como exemplo, para mim poder, né, justamente fazer as explicações aqui para vocês destes comandos de auxílio ao desenho, ok? Muito bem, então, pessoal. Primeiramente, né, eu vou pedir para que vocês venham aqui, ó, bem nesse cantinho aqui, ó, da tela, onde está a palavra aqui, ó, personalização. O que significa isso? Você vai clicar aqui, ó, vai surgir, né, uma espécie aqui, ó, de uma lista, né, ou uma listagem. E observem aqui, ó, que todos eles estão marcados, ó, ou grifados aqui. Significa o quê? Que quando esse nome desse comando aqui de auxílio ao desenho está grifado, ele aparece aqui, ó, na barra de status, ok? Eu vou recomendar que vocês desliguem todos eles, né? Ou na verdade que oculte todos eles. Justamente, né? Se caso você estiver utilizando a versão aí de 2014 para trás, eu vou fazendo um bate-bola aqui mostrando o que você está visualizando aí, né? No AutoCAD 2014 e qual é o comando que nós vamos utilizando aqui nas versões mais atuais aí de 2015. Ok? Ó, então eu vou pedir para que vocês desabilitem todos eles. E aí os principais, né, nós vamos acionando. E aí eu vou fazendo explicações pertinentes a cada um deles. Tudo bem? Ó, apagamos todos aqui, ó, dessa forma. Ok? Voltamos aqui, ó, novamente em personalização. Ok? E aí nós temos algumas opções, né, como eu comentei, algumas mais relevantes, né, ou mais utilizadas. E outras já nem tanto, né, podemos dizer assim. Se caso houver a necessidade durante o curso, né, a gente volta aqui nessa tela e vai inserindo mais opções aqui e eu vou fazendo aí também novas explicações, ok? Eu vou começar aqui, pessoal, ó, de cima para baixo.
Bom, essa primeira aqui, ó, eu vou clicar e vou acionar as coordenadas. Bom, apareceu aqui, ó, um número, né, mostrando aqui, ó, 31,28. Depois nós temos a vírgula, 17,72. Depois temos uma segunda vírgula e depois temos o número 00. Bom, possivelmente vocês ainda não vão entender o que significa esse número, porque vocês precisam entender sobre as coordenadas. Mas, basicamente dizendo, pessoal, é o seguinte, eu vou pedir para que vocês cliquem com o botão direito do mouse sobre qualquer um desses números, ok? E aí vocês vão vir aqui nessa opção, ó, absoluta, ok? Você vai clicar aqui, ó. Observem agora, ó, que ao movimentar o mouse, ó, o número também ele se mexe, ok? Basicamente, comentando, pessoal, significa o quê? Esse encontro aqui, ó, do eixo X, deixa eu afastar aqui o zoom um pouquinho, ó. Esse encontro do eixo X com o eixo Y, bem nesse centro aqui, ó, bem nesse vértice, significa que é o ponto 00. É como se cada cruzamento desse de linha fosse uma espécie de um CEP, ok? Ou seja, esse primeiro valor aqui que aparece, ó, por exemplo, ó, 102,80 antes da vírgula, é exatamente a distância, né, da minha mira aqui, ó, do cursor, em relação a esse ponto aqui, ó, a esse ponto de origem. Ó. Conforme eu vou afastando o mouse para a direita, ó, observem lá no número, ó, que ele vai aumentando em relação ao eixo X, ok? Agora, observem aqui que depois da vírgula você também tem um outro número. Esse valor é o posicionamento da minha mira baseando-se pelo eixo Y. Observem só agora, ó, eu vou subindo o mouse, ó, o valor de Y ele vai aumentando, ou seja, estou me distanciando do ponto de origem do eixo Y, ok? É basicamente isso. Só que nós temos aqui também, depois da segunda vírgula, ó, um valor 00. Ele não aparece aqui, pessoal, porque estamos trabalhando com AutoCAD em 2D. Porque aqui, ó, escondido, né, ou oculto, existe também um eixo chamado eixo Z, que são os eixos inseridos para alturas, geralmente quando estamos trabalhando com sólidos em 3D, ok? Mas é importante que você saiba que esses valores aqui, ó, o primeiro valor antes da vírgula, né, é a distância ou o posicionamento do meu cursor em relação, né, ao centro aqui, ó, ao vértice, ok? Baseando-se, né, pelo eixo X, esse segundo é o Y e o terceiro é o Z. Essa opção aqui, pessoal, ela é importante, né? Nós vamos ver aí nas aulas de coordenadas, que é importante para que você tenha uma ideia onde inserir corretamente linhas ou qualquer elemento aí no AutoCAD, ok? Bom, então vamos continuar aqui com a nossa personalização. Na sequência aqui nós temos espaço e modelo. Bom, pessoal, isso daqui, se você deixar acionado, você tem aqui, ó, a palavra modelo, né, que significa que nós estamos aqui, ó, na aba modelo. Se você clicar aqui, ó, em cima do modelo, você vai para a parte, né, do Paper Space ou a parte de impressão ou layout, ok? Quando você está no layout, ó, a UCS ela muda, ela fica no formato de um desenho aqui, ó, de um esquadro, ok? Clicamos aqui, ó, novamente em modelo. Aí ele muda o nome aqui. Para não ocupar espaço aí, né, ou na nossa barra de status, não há necessidade de deixar essa opção ligada por enquanto, ok? Então, por enquanto, a gente deixa coordenadas, você vai deixando aí também já no seu AutoCAD. Possivelmente, se você estiver utilizando aí versões de 2014 para trás, não há possibilidade de você ocultar essas coordenadas. Esses valores eles já aparecem aí na barra de status definitivamente. Bom, aqui, ó, em volta, né, como eu comentei, no seu cursor, você tem essas linhas. Essas linhas vão te auxiliar, né, para te dar aí uma noção, né, onde está sendo feito o seu desenho. Essas linhas são conhecidas como grades, ok? Então, clicamos aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, grade, e aí vai aparecer aqui, ó, um ícone azul. Significa que a grade está acionada. Se você quiser que fique apenas o fundo enegrecido, né, o fundo escuro, você desmarca o comando, ó. Quando o comando é desmarcado, ele fica cinza e as linhas de grade, elas desapareceram.
ok? Eu recomendo que você deixe elas, de preferência, sempre acionadas, ok? Versões mais antigas, 2010, eu acredito que até a de 2011, não existiam essas linhas, pessoal. Existiam apenas pequenos pontos aqui, né, de cruzamento, mostrando aqui o plano cartesiano através de pontos. Bom, logo mais aqui na sequência, então, nós temos modo Snap. Esse modo Snap, pessoal, ele é bastante interessante. Por exemplo, ó, eu tenho aqui um desenho, né? Eu vou acionar aqui um comando linha, como você já sabe, basta apertar o L, ok? E o Enter. E aí, ó, eu quero começar uma linha num ponto qualquer, ok? Eu clico aqui, ó, eu tenho a minha linha, eu posso fazer a linha para cima, para baixo, para qualquer lado, ok? Só que às vezes acontece de eu precisar ter alguns pontos fixos, né? Para me auxiliar aí, ou numa melhor precisão, né? Ou eu já começo o desenho fazendo como referência essas linhas de grade. Então, esse comando aqui, ó, modo de ajuste, né, do Snap, ele vai travar o seu comando justamente nestas linhas. Existe uma configuração para que você encontre, né, algumas partes do encontro ou justamente o encontro ele em si, ok? Por exemplo, ó, eu vou ligar esse comando, aqui ó, ele ficou azulzinho, tudo bem? Agora vou novamente acionar o comando linha e vamos apertar o Enter, ok? Agora observem só que o meu cursor ele não fica mais solto, ele fica justamente preso nesses encontros aqui, ó, ok? Agora vocês puderam observar, ó, que eu só estou conseguindo mexer o cursor no eixo X. Isso, pessoal, é uma configuração que está aqui, ó. Vamos apertar o ESC. Ó, do lado dessa opção aqui, ó, você tem essa setinha para baixo. Clicando aqui, ó, nós vamos na configuração. Tudo bem? Ó? Observem aqui, ó, que eu estarei mexendo, né, o meu cursor, ó, entre as grades a cada 10 unidades de distância em X. Porém, no Y está o valor de 80. Então, se o seu estiver 80, eu vou pedir para que você coloque 10, ok? Dessa forma, ó, estou mexendo aqui, ó, Snap e grade, ok? Ou seja, o meu cursor estará andando a cada cruzamentozinho desse. E cada cruzamento desse tem 10 unidades de distância, ok? Eu clico em OK, fiz uma configuração nesse comando aqui, ó. Tudo bem? Então vamos lá, ó, comando linha, dessa forma. Agora observem, ó, que o cursor ele anda, ó, a cada cruzamento desse, ó. Daqui para cá tem 10, para cima tem 10, mais 10 e assim por diante. Se houver a necessidade, em alguns casos nós acionamos esse comando, mas eu particularmente utilizo ele basicamente desligado. Mas é importante que você deixe ele aqui, porque às vezes pode ser que a gente vá utilizar em algum momento, ok? Voltamos aqui para a nossa personalização. Agora nós temos aqui, ó, inferência de restrição. Bom, eu vou ligar aqui para explicar para vocês, ó, como que ele funciona, né? Ó, esse símbolo aqui, ó, que é o constraint infer, ok? Esse comando aqui, pessoal, ele vai acionar ou desativar opções quando você está trabalhando com sistemas paramétricos no AutoCAD. O sistema paramétrico, como eu já comentei, né, são algumas opções mais avançadas que você restringe, né, um elemento, né, que ele não sofra uma alteração caso você venha movimentar uma sequência aí do seu desenho, né, ou uma sequência do conjunto mecânico, por exemplo. Você faz um círculo, esse círculo está amarrado a uma linha ou uma outra parte do objeto, e ao movimentar essa linha, né, esse círculo não pode ser sofrido uma alteração, e assim por diante. São opções paramétricas. Parametrização, pessoal, significa que quando você modifica alguma coisa no seu projeto, outras partes do seu projeto irão sofrer alterações. E esse comando aqui, ó, o infer, ele vai habilitar ou desabilitar esses ícones, ó, mostrando se o seu projeto está com essas restrições ou não. Bom, eu particularmente não utilizo, tudo bem? Então eu vou selecionar aqui, ó, e pedir para vocês deixarem desligado por enquanto. Como é o nosso curso, ele é mais básico, geralmente a gente não vai utilizar com frequência essas opções aqui, ó. Voltamos para o padrão, ok? E voltamos aqui, ó. Nós paramos aqui, não foi? Agora nós temos a nossa famosa entrada dinâmica, que você já conheceu aí
nas aulas anteriores, tanto é que ela já está azulzinha. Significa que você consegue, por exemplo, né, digitar aqui, ó, vou digitar o atalho CI, que é o atalho do comando círculo. Esse comando ele apareceu já diretamente aqui do lado do cursor, porque justamente a entrada dinâmica já está acionada. Ou seja, as informações aparecem do lado do cursor, né, da mira, né, as informações de atalho, e também, em alguns casos, vai aparecer algumas outras opções também, que vocês vão vendo um pouquinho mais para frente. Agora, essa opção aqui, pessoal, entrada dinâmica, nem sempre você vai poder utilizá-la, principalmente quando você estará trabalhando com coordenadas. Vocês vão entendendo mais um pouquinho justamente ali na aula de coordenada. Mas pode deixar ela já aqui e deixar acionada, ok? Quando houver a necessidade, aí nós voltamos aqui e eu explico para vocês, ok? Clicamos aqui novamente. Agora nós temos esses 3 comandos aqui, ó, na sequência, ó. Modo orto, rastreamento polar e desenho isométrico. Eu vou pedir para que vocês acionem os 3 de uma vez, ok? Ó, eles apareceram aqui, ó. Esse daqui que aparece com uma espécie, né, de um esquadro é o modo orto. Observe que quando você pausa o mouse sobre essa ferramenta, aparece uma janelinha de ajuda, não é mesmo? Apareceu ali, ó, modo orto F8. F8, pessoal, é a tecla de acionamento desse comando, ó. Eu vou pedir para que vocês apertem aí a tecla F8, ó. O comando fica azul, ó. Ele ficou acionado, ok? Aperta F8 novamente, ó. Ele ficou desacionado ou desligado, ok? Logo mais aqui do lado, nós temos o rastreamento polar e logo mais aqui nós temos, né, a parte onde nós trabalhamos com eixos isométricos. Ok? Eu já vou explicar para vocês na sequência, um por um desses e as suas finalidades. Muito bem. Quando você aciona um comando linha, né, como você já viu também, você vai clicar no comando, né, ou acionar o atalho. Ó, eu vou clicar nesse ponto, ok? E vou movimentar o mouse para o lado que eu desejo fazer a linha. Perfeito? Agora, se eu, porventura, quiser fazer uma linha perfeitamente aqui, ó, na horizontal ou perfeitamente na vertical. Se eu ficar mexendo aqui, ó, eu não vou conseguir ter uma precisão exata desse posicionamento, ok? E como eu comentei com vocês, né, a grande praticidade e finalidade do AutoCAD é justamente você ter a precisão. Ok? E esse comando de auxílio ao desenho, ó, que é o nosso comando orto, ele vai justamente fazer isso. Ó. Eu vou acionar o comando, ele vai ficar azul. Agora eu tenho certeza, ó, que a minha linha está perfeitamente aqui, ó, na horizontal ou perfeitamente também na vertical. Ok? Posso pôr para baixo, posso pôr para o outro lado. Aqui no ângulo 0, ângulo de 90. Aqui no 180, 270. Ok? Agora, eu posso fazer uma linha, eu clico, continuo, ó, fazendo aqui a linha perfeitamente na ortogonal, só que agora eu não tenho mais a necessidade de fazer uma linha na ortogonal. Então, agora eu venho e desligo o F8, ó, clico, na tela F8, ó, a minha linha voltou, ó, a ficar solta, ok? Eu vou clicando, ó, fazendo aqui um desenho qualquer, dessa forma. Agora eu preciso do orto, então eu venho, ligo o F8, ó, a minha linha voltou a ficar perfeitamente na ortogonal, ok? Bom, isso é importante quando você está lidando com linhas perfeitamente na horizontal, né, e na vertical, como por exemplo aqui esse desenho dessa planta. Mas nem sempre, né, a gente vai trabalhar com linhas perfeitamente na horizontal e na vertical. Às vezes nós vamos trabalhar com ângulos. E aí nós vamos utilizar então esse comando aqui, que é o comando polar. Observem que ele está apagado. Quando você aciona o comando polar, automaticamente, ó, o orto se desliga. Quando você liga o orto, automaticamente o polar ele se apaga. Bom, eu vou pedir para vocês acionarem o polar e do lado dessa setinha você tem um número, uma numeração aqui, ó, com a sequência de ângulos pré-definidas pelo AutoCAD, ó. Ângulos de 90, ângulos de 45, ângulos de 30 e assim por diante, tudo bem?
Esses valores que estão na sequência são múltiplos. Aqui, ó, múltiplos de 90, múltiplos de 45, múltiplos de 30. Tudo bem? Eu vou pedir para que vocês selecionem aqui, ó, 45. Ele ficou acionado, ó. Tá vendo? Ele ficou grifadinho aqui. Aí, o que significa? Se você quiser fazer uma linha perfeitamente num ângulo de 45 graus, você aciona, ó, comando linha, ok? Você clica num ponto e aí você vai movimentar o seu mouse. Ó, eu estou colocando o mouse perfeitamente para cima, só que eu quero que fique nesse sentido, ó, como mostra ali do lado do cursor, eu quero que fique num ângulo de 45, ó. Está aparecendo ali, ó, 70 graus, ok? Ó, vou diminuindo, 68. Quando eu atingir os 45 graus, o AutoCAD vai falar, opa, parou. Ele vai dar uma pequena travadinha no cursor, ó. Vamos indo. Ó lá, viu? Ele deu uma travada. Significa que aqui, onde está aparecendo esse pontilhado, ó, você tem uma linha perfeitamente aqui, ó, num ângulo de 45 graus. Ó. Vou fazer uma outra linha aqui de referência. Ok? Ó. Essa abertura aqui, ó, você tem um ângulo perfeitamente de 45 graus. Vocês puderam observar que esse ângulo de 45, você tem os múltiplos, não é mesmo? Então, automaticamente aqui, ó, você tem o de 45, depois você tem o de 90, ok? Depois você vai ter aqui, ó, esse outro aqui, ó, de 135, 180 e assim por diante. Tudo bem, só que em alguns casos acontece, né, de não ter aqui, ó, nessa listagem, né, um ângulo que você está trabalhando ou que você deseja. Pode ser que tenha um número quebrado. Então, você vem aqui, ó, configurações, ok? E aqui você está, ó, em rastreamento polar. E aqui você consegue, ó, inserir novos ângulos àquela listagem, ok? Eu vou deixar essas explicações, pessoal, para a aula de configuração do desenho, que é a nossa próxima aula. E aqui eu vou explicar parte por parte dessa aqui, ó, todos esses painéis. E aí eu mostro para vocês como criar novos ângulos. O importante de imediato é que você saiba que você tem o comando orto, né, para fazer linhas perfeitamente horizontal e vertical, e que você também tem aqui, ó, esse mesmo estilo de trabalho, só que trabalhando com ângulos, né, ou graus, ok? Vou ligar aqui o orto novamente. Bom, aqui logo mais no cantinho nós temos esse objeto que parece uma espécie de um X aqui, ó. Na verdade é o seguinte, pessoal, olhem bem para a mira, para o cursor que você está trabalhando. Ele é uma cruzetinha, né, como eu venho comentando aí com vocês. Está perfeitamente na horizontal, né, e perfeitamente na vertical. Só que existem nos desenhos técnicos a possibilidade de você desenhar ou fazer desenhos isométricos. Né, os desenhos isométricos, pessoal, eles são distribuídos por 3 eixos. Ó, eu vou fazer um exemplo aqui. Ó. Você tem um eixo isométrico nesse posicionamento. Ok? Ó, vou ligar aqui o orto. Ok? E aí eu vou vir aqui selecionar aqui, ó, esse de 30, ok? Aí eu venho aqui, ó, clico aqui, eu tenho um eixo de 30 nesse posicionamento e tenho um eixo aqui, ó, nesse outro posicionamento. A distância entre esses 3 eixos, ó, são aí 120 graus, tudo bem? Só que você pode fazer o seu desenho utilizando esse ângulo de 30, né? Como eu mostrei aqui, ó, fazer um desenho isométrico, por exemplo, ó, vou fazer aqui um cubo. Ó, eu posso vir aqui, fazer um cubo rapidamente, ó, utilizando esse ângulo de 30 graus. Ó. Vejam só. Tudo bem? Só que aqui eu não tenho uma precisão exata do posicionamento do meu desenho isométrico. Então, você tem aqui, ó, clicando nesse lado, ó, você tem 3 opções para mudar o posicionamento do Y, ó, aparece aqui, ó, né, o eixinho verde, que é o Y, e o eixinho vermelho, que é o X. Por exemplo, eu vou colocar nesse aqui, ó, plano isométrico superior. Observem que o meu cursor mudou de posicionamento, ok? Significa o quê? Que agora eu vou fazer linhas, ó, perfeitamente, ó, acompanhando o eixo. O meu eixo Y agora está nesse posicionamento, o eixo X está nesse posicionamento, ó. Então, dessa forma, eu faço um desenho isométrico, ó, com precisão, ok? Essa é a finalidade de você utilizar esse comando aqui, ó, ok? Quando houver a necessidade, então você sabe que existe, né? Quando você for fazer algum elemento isométrico, você vem e aciona esses comandos aqui também,
ok? Vou deixar apagado por enquanto, ó, dessa forma, e vou ligar o Orto. Então, esses 3 comandos aqui, pessoal, são importantíssimos. Podem deixar os 3 aqui visíveis aí na barra de status. Voltamos aqui, ó, para a nossa janelinha de personalização. Nós temos aqui, ó, rastreamento de snap ao desenho. Vamos ligar. E snap ao objeto 2D. Bom, aqui são 2 comandos importantíssimos. Eu vou pedir para que vocês deixem eles acionados. Vou fazer alguns pequenos comentários sobre os 2 agora. Porém, na próxima aula eu volto com maior ênfase e explico mais algumas configurações importantes sobre esses 2 comandos aqui, ok? Ó, eles apareceram aqui, ó, que é esse comando aqui, tudo bem? O Alt Snap e esse aqui que é o OSNAP. Bom, é o seguinte, pessoal, como eu comentei, o nosso amado aí e querido AutoCAD é um programa para que você realmente tenha precisão nos seus desenhos. Bom, ó, um exemplo aqui, esse objeto aqui, essa casa. Suponhamos, né, eu vou fazer uma hipótese, que eu queira mudar essa abertura aqui, ó, esse vão para o lado de cá. Tudo bem? Então, eu preciso de alguns pontos de referência. Ó, vejam só o seguinte, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro comando, que é o comando OSNAP, e vou apagá-lo. Por enquanto, ó, esse que aparece um quadradinho com um pontinho verde. Tudo bem, ele está apagado. Vou lá acionar o comando linha, ok? E aí eu quero fazer uma linha partindo daqui para cá para fechar esse vão. Observem só que mesmo eu dando o máximo de zoom, ó, possível, eu não consigo pegar, né, essa ponta da parede aqui, ó, com precisão. Por mais que eu tenha aí, né, o máximo de habilidade, eu vou acabar pegando um pouquinho errado, ó. Ó, vejam só, não consigo pegar perfeitamente esse objeto. E é justamente esse comando aqui, ó, que é o comando OSNAP, que vai te dar essa precisão, ok? Bom, eu vou pedir para que vocês acionem o comando, ó, ele ficou acionado. Agora sim, ó, eu pego o comando linha e quando eu chego próximo do canto aqui, ó, aparece um quadradinho verde, ó. Opa, o AutoCAD está querendo te dizer, ó, esse quadradinho verde que você está vendo aqui, ó, é exatamente o ponto de precisão. Agora sim, eu clico, ó, e consigo trazer a minha linha, ó, perfeitamente no ponto que eu quero. Ok? Apareceu uma outra simbologia nesse canto de cá, ó. Essa simbologia é a simbologia de perpendicularidade. Significa que essa linha está perfeitamente num ângulo de 90 graus em relação a essa outra aqui, ó. Ok? E aí eu clico, eu sei que está perfeitamente alinhada essa linha. Agora, nem todos os objetos no AutoCAD, né, nos desenhos técnicos, são assim totalmente retangulares ou lineares. Alguns são círculos, arcos, né, alguns são inclinados e assim por diante. Então você vai vir aqui, ó, clicar nesse setinha para baixo, vai abrir uma nova janela e você tem aqui, ó, exatamente esses comandos de precisão. Ó. Esses que estão acionados são os que você já tem disponível aí no seu AutoCAD. Ó. Você tem extremidade, que foi essa extremidade da linha, ok? Dessa forma. Você tem aqui, ó, o perpendicular, ó, ele já está acionado, por isso que eu encontrei a perpendicular aqui do outro lado. Eu consigo encontrar, ó, meio de linhas, o centro de furos ou de círculos, consigo encontrar pontos com precisão, consigo encontrar quadrantes, né, que são as extremidades de um círculo, intersecção, né, onde são cruzamentos, ó, tudo bem? Tenho aqui também extensão, inserção, tangente, um ponto mais próximo e assim por diante, ó, ok? Esses que estão marcados significa que quando você acionar o comando Snap, você já terá automaticamente aí no seu cursor, ok? Porém, você clicando aqui, ó, vai surgir aqui a janela de configuração ao desenho, né? Que é justamente a explicação da próxima aula. E eu mostro para vocês um por um desses aqui, ó, qual é a finalidade deles. Mas observem, ó, que a palavra aqui, ó, extremidade, lá no seu ponto de precisão, ó, tem o desenho daquele quadrado verde, ok? A perpendicular, ó, está acionada, tem aquela simbologia, ó, mostrando o cantinho de um ângulo de 90 graus. Tudo bem?
Essa é a importância do comando OSNAP. Bom, vou fechar aqui. Agora nós temos um primo dele aqui, ou um parente dele, pessoal, bastante importante, que é esse comando aqui, o AltSnap. Esse comando, pessoal, ele funciona da seguinte maneira. Vocês se lembram que quando nós fizemos aquele comando polar no ângulo de 45 graus, apareceu aqueles tracejadinhos verdes, mostrando que ali perfeitamente era o seu ângulo de 45, não é isso? Só que às vezes acontece de você precisar ter uma referência. Por exemplo, ó, eu quero fazer uma linha, só que eu quero que a minha linha esteja perfeitamente alinhada com essa linha de cá. Eu não preciso exatamente clicar nesse ponto aqui, ó, de precisão para provar que está correto. Eu, com esse comando ligado, né, que ele vai ser aí o nosso rastreador de objeto, eu consigo pegar com precisão o alinhamento. Basta eu apenas mostrar para o AutoCAD, ó, AutoCAD, é esse canto que eu estou querendo, só que eu quero começar a minha linha, ó, do lado de cá. Ó, observem que aparece ali, ó, os tracejadinhos. Esses tracejadinhos, ó, eu consigo, como fosse uma espécie de uma régua invisível, ó, trazer com precisão. Aqui sim é o meu ponto exato de clique, ó. Eu clico, ok? Aqui está saindo a linha, ó. Eu vou desligar o F8, ok? Ó, a linha perfeita saiu aqui. Esse primeiro ponto do meu clique está perfeitamente alinhado com esse outro ponto de cá. Para mim pegar esse ponto de precisão, basta eu aproximar o mouse, ó, vai aparecer ali, ó, o quadradinho, ok? Eu clico, eu fiz a linha perfeitamente aqui, ó, alinhada. Tudo bem? E aí sim, depois, futuramente, ó, eu posso vir aqui e mudar o vão da parede para esse outro lado de cá. São comandos de modificação que você também vai ver aí nas aulas futuras. Bom, um exemplo bastante interessante, pessoal, desse comando aqui, o rastreador de objetos, é da seguinte maneira. Ó, por exemplo, eu faço um comando linha e eu quero fazer um quadrado perfeito. Então, eu ligo o comando orto, perfeito? Ó, faço uma linha para cá, clico, coloco o mouse para cima, eu clico, coloco o mouse para cá. Tudo bem? Só que eu quero que essa minha linha de cima seja perfeitamente do tamanho dessa linha de baixo. Então, eu mostro para o AutoCAD, ó, AutoCAD, essa linha minha daqui de cima tem que ser do mesmo tamanho dessa. Então, eu mostro para o AutoCAD, ó, é aqui, tudo bem? E aí eu subo o mouse com cuidado, ó, aparece aqui o rastreador. E onde está esse cruzamento aqui é o meu ponto de clique. Eu clico e aí eu tenho certeza que essa minha linha tem exatamente o tamanho da outra de baixo. Ok? Eu venho aqui, ó, e clico agora no ponto de precisão. Eu fiz aqui um retângulo, né? Perfeitamente alinhado com o rastreador de objetos. Isso serve para objetos assim que estejam na ortogonal, mas também serve para quando você está trabalhando com objetos, né, no posicionamento polar. Por exemplo, ó, fiz um comando linha, eu clico aqui, ó, estou perfeitamente num ângulo de 30, né, e 60, ó, eu tenho aqui. E aí eu venho, eu quero que essa minha linha tenha o perfeito alinhamento dessa. Então eu venho aqui, ó, também com o rastreador de objetos, ó. Ok? Isso facilita aí em muito, pessoal, o trabalho do desenhista. Ok? Agora, pessoal, nós temos as espessuras de linhas, ó. Vou clicar aqui novamente e nós temos aqui, ó, espessura de linha. Vai aparecer, ó, essa simbologia aqui, ó. Tudo bem? Isso daqui serve para o seguinte, pessoal. Lembra que eu comentei com vocês que nos projetos técnicos, né, sejam aí, projetos arquitetônicos ou sejam projetos mecânicos, as nossas camadas, né, que são as linhas, elas têm diferenças de estilo e também diferenças de espessura. Ok? Eu vou pedir para que vocês cliquem aqui, ó, propriedade das camadas. Observem aqui, ó, que tem uma camada chamada alvenaria, que é essa linha mais azul aqui, ó, que foi feita às paredes dessa casa, ok? Essa linha, ela tem cor, ela tem estilo, ok? E ela também tem espessura. Você vai clicar aqui, ó, está colocado aqui como padrão, mas você pode também alterar a espessura dessa linha, ó. Ó, eu vou vir aqui e vou colocar, por exemplo, 40 aqui, ó, tudo bem? 0,4 milímetros. Clico em OK. Ela mudou aqui de espessura. Vou fechar aqui a janela de camadas. Aí você fala, poxa, mas não mudou aqui, ó. Você pausando o mouse continua
ali a camada alvenaria. Isso funciona, pessoal, porque nem sempre você precisa exatamente da espessura aqui, porque vai acabar te atrapalhando o seu trabalho. Então você trabalha normalmente no AutoCAD com a espessura de linha padrão, porém de vez em quando você vai precisar fazer algumas conferências. Então você vem aqui, ó, aciona a espessura de linha. Quando você aciona, ó, o AutoCAD mostra realmente qual será a espessura de impressão ou qual a espessura correta desse elemento. Ok? Então, através dessas opções de espessura de linha, você vai clicando, né, acionando e desacionando ou desligando. Você consegue ver quais são aí as real, né, ou as reais espessuras das camadas. Vamos lá. Continuamos aqui, ó, transparência. Eu vou pedir para que vocês deixem desligado, porque essa opção aqui, pessoal, é geralmente quando você faz algum objeto no seu projeto, fazendo representação de vidros, né, ou você tem algum objeto passando sobre o outro que precisa de uma determinada transparência. Então você pode acionar ou não essa opção. Porém, a transparência ela só vai funcionar quando você vir aqui, ó, propriedades das camadas, ok? E que, por exemplo, essa camada que você criar, ó, ela tenha ou não um valor de transparência. Por exemplo, ó, estão todas um 0 aqui, ó. Você clicando, ó, você aumenta e diminui aqui, ó, o fator de transparência de uma determinada linha. Você mudando aqui o fator de transparência de uma determinada linha, aí sim esse comando transparência faz-se necessário. Perfeito? Ciclo de seleção, esse é importante, pessoal. Pode ligar ele aí, ok? Ó, apareceu aqui esse belo quadradinho. Você vai clicar, ó, ele vai ficar azul aqui, ó, um quadradinho azul e um verdinho por cima. O que acontece? Ó, eu vou vir aqui, pessoal, ó, vou vir em propriedades da camada e vou pegar aqui, ó, onde está a palavra cota, vou dar 2 cliques com o botão esquerdo do mouse. Ele ficou selecionado como a minha camada corrente, ou a que eu estarei utilizando nesse momento, ok? E aí eu vou fechar. Aí lá num belo dia estou trabalhando no meu projeto e aí sem querer eu venho aqui, ó, faço um comando linha sobre essa outra linha da parede aqui, ó. Bom, aparentemente parece que aqui é uma linha vermelha, né? Não tem linhas de alvenaria aqui, por exemplo. Então, com esse comando aqui, ó, ciclo de seleção, o AutoCAD mostra, ó, quando você pausa o mouse sobre um objeto, aparece ali, ó, do lado do cursor, 2 quadradinhos. Quando você clica, abre uma janela de seleção. O AutoCAD mostra onde você clicou, na verdade são 2 objetos. Ó, você tem a linha azul e você tem a linha vermelha. Qual que você deseja selecionar nesse momento? Eu quero selecionar apenas a vermelha, então eu clico na vermelha dessa forma. E aí eu posso vir com o comando apagar, ó, e aí volta o meu desenho normalmente. Ou seja, é um comando que vai te auxiliar quando você tem linhas sobrepostas. É importante deixar ligado, viu, pessoal? Então vamos lá, vamos para o próximo. Nós temos aqui, ó, Snap ao objeto 3D. É basicamente os mesmos conceitos de precisão que você tem ali nos comandos de Snap, porém para elementos em 3D. O CS Dinâmica, pessoal, essa opção aqui pode deixar desacionada por enquanto. Filtragem de seleção pode deixar desacionada também. Meta alça. Essa meta alça aqui, né, na verdade o seu cursor ele muda de estilo, né? A UCS ela muda de estilo porque você precisa girar, rotacionar e fazer movimentações em elementos 3D. Então essas 3 opções pode deixar desligada por enquanto. Visibilidade de anotação. Essa visibilidade de anotação, pessoal, pode deixar acionado porque a gente precisa, né, quando a gente trabalha com anotações, que são escalas, linhas de cotas, estilos de textos e assim por diante, a gente precisa visualizar ou não, ok? Essas 3 opções de escala aqui, pessoal, pode deixar acionada, ok? E aí eu explico para vocês aí em aulas futuras. Por enquanto a gente não vai ter efeito porque nós estaremos trabalhando com nossos projetos na escala 1:1. Tudo bem? Mas pode deixar aqui e depois eu vou explicando para vocês em maiores detalhes. A alternância entre a área de trabalho. Essa opção aqui, pessoal, pode deixar acionada, que é essa catraquinha aqui, ó. Tudo bem? Que é o Workspace, conhecido como Workspace no AutoCAD em inglês. Ou seja,
Nós não estamos trabalhando aqui na Ribbon, como eu comentei com vocês, para elementos em 2D. Ou seja, você pode alternar aqui, ó, para o AutoCAD em 3D, né? Uma introdução apenas às ferramentas simples, modelagem em 3D, e aqui você também tem estilos criados pelo usuário, ok? Se um dia você precisar trabalhar com o AutoCAD em 3D, você clica aqui, ó, por exemplo, eu vou clicar, e aí vai aparecer aqui na Ribbon, ó, agora outras ferramentas, ó, continua na aba padrão, porém ferramentas em 3D, ok? Vou clicar aqui novamente na catraquinha e vou colocar aqui, ó, desenho e anotação. Possivelmente, né, se você estiver utilizando aí versões também de 2014 para trás, essa catraquinha aqui, ó, do Workspace, às vezes ela também já está disponível aqui em cima já de imediato, ok? Vamos continuar com a nossa personalização. Agora nós temos aqui, ó, monitor de anotação. Esse monitor de anotação, pessoal, ó, eu vou pedir para que vocês deixem desligado por enquanto. Vai aparecer um sinalzinho de mais aqui. Significa o quê? Que quando você está fazendo algumas anotações no seu projeto, você consegue trabalhar entre o desenho modelo e entre as folhas, né, com precisão nas anotações. Ou seja, se você fizer algo ou alguma modificação no seu desenho, as anotações sofrerão também modificações. E aí esse sinalzinho ficará vermelho, mostrando que tem alguma coisa no seu projeto que precisa ser conferida, né? Tudo bem? Ou seja, então ele vai fazer um monitoramento das suas anotações. Por enquanto, pode deixar apagado. Unidades. Você clicando aqui, ó, você alterna, né, entre arquitetura, decimal e engenharia. Geralmente trabalhamos basicamente 100%, né, em projetos aqui no sistema decimal. Então essa opção pode deixar até apagada, viu, pessoal? Ó, unidades. Propriedades rápidas. Essa opção é interessante, pessoal. Aparece um quadradinho bem pequenininho aqui, ó. Parece uma calculadorazinha. Observem só o seguinte, ó, quando eu seleciono uma linha no AutoCAD, apenas aparece ali os grips. Tudo bem? Porém, ó, eu vou apertar o ESC. Se eu deixar essa opção acionada, o que é que acontece? O AutoCAD vai me mostrar algumas propriedades rápidas desse elemento aqui, no caso, o elemento linha. Ok? Todos os objetos, pessoal, no AutoCAD, todos, sem exceção, possuem propriedades. Altura, espessura de linha, cor, posicionamento, ângulo e assim por diante. Porém, a gente pode ver algumas propriedades rápidas e básicas. Ó. Quando eu clicar aqui nessa linha, ó, aparece aqui os grip e aparece, ó, uma janelinha mostrando as principais propriedades dessa linha. Ó, mostrando que a cor azul aqui, ó, feito por camada, e que essa camada chama alvenaria, que está com um tipo de linha por camada, que é uma linha contínua, e o comprimento aqui, ó, 0,79, ok? Aqui tem 79 centímetros, ou 0,79 metros, ok? Agora, essa opção é um pouco chata, porque toda vez que você clicar nela, vai ficar aparecendo essa janelinha. Eu particularmente não gosto de trabalhar dessa maneira, eu prefiro deixar esse comando desativado. Porque eu posso vir aqui, ó, selecionar esse objeto e digitar a palavra propriedade. Ok? Ó. E aí eu aperto o Enter, vai surgir uma janela e aqui sim, ó, eu tenho todo o detalhamento, ó, das propriedades desse elemento aqui, no caso do elemento linha. Mostra aqui, ó, o posicionamento em relação ao X, em relação ao Y, em relação ao Z, tudo bem? Você tem todas as informações, ó, comprimento, ângulo e assim por diante, ok? Bom, então vamos apertar aqui o ESC, nós temos mais algumas coisas aqui, ó, temos desempenho gráfico. Bom, essa opção, pessoal, é importantíssima. Vocês podem deixar acionado, ó, vai aparecer, ó, esse sinalzinho aqui, essa bolinha azul, significa que o seu acelerador de hardware está ligado ou não. No meu caso, se ele está azul, significa que ele está acionado. Isso daqui, pessoal, é para computadores que possuem placas de vídeo. Geralmente para dar maior desempenho ao computador, para renderização, né, para trabalhar com
elementos em 3D, então às vezes faz-se necessário que o seu computador tenha o acelerador de hardware. Bom, em alguns casos, quando você está trabalhando, né, no AutoCAD, acontece de o desenho se deformar, ou você está inserindo um texto, ou você está inserindo uma linha, aí você fala, puxa vida, essa linha está toda estranha, está muito estranho isso daqui. Significa, pessoal, que o seu computador, né, ele não está suportando o desenho que você está fazendo. Então você vem aqui, ó, no acelerador de hardware, você desliga e aí você vê se volta ao normal e aí você continua trabalhando, ok? Ou seja, profissionais que têm a necessidade de ter um maior desempenho, né, de trabalhar com AutoCAD, geralmente em peças em 3D, modelagem em 3D, faz-se necessário a inserção do acelerador do hardware, ok? Logo mais aqui, para finalizar, nós temos essa parte aqui, ó, limpar tela. Bom, aparece aqui, ó, essa opção, você clicando, ele está, né, aqui no caso ele está desativado. Você clicando, ó, ele vai abrir toda a tela aqui, ó, do seu AutoCAD, de forma que você trabalhe sem a ribbon, ok? Bem simples, basta você clicar novamente, ele volta e aí você tem todos os comandos na tela. É importante, né, para quando a pessoa já está bem avançada aí no AutoCAD e ela já conhece ali todas as teclas de atalho, já conhece todos os procedimentos, então ela fecha e abre essa janela, ok? Aqui em personalização, pode deixar essa parte limpar tela desacionada. Bom, queridos alunos, esses que eu deixei grifado aqui, pessoal, são exatamente os mesmos que você vai deixar aí no seu AutoCAD e também no decorrer do curso, ok? Alunos que estão utilizando aí, por exemplo, o AutoCAD 2014 para trás, as mesmas explicações que eu passei aqui, ó, você vai pegar os comandos que estão localizados um pouquinho mais para cá, não é isso? Para a direita, e vão deixar eles também azul, ok? E fazendo aí as configurações conforme eu expliquei. Se você clicar em cima do ícone com o botão direito do mouse, você pode alternar entre ícone e texto, né, ou botão. Eu prefiro geralmente também trabalhar, né, com formas de botões, porque aparece o nome ali, Orto, né, o nome Polar, Snap, fica mais fácil de você encontrar. Geralmente os ícones são muito pequenininhos, aí acaba meio que atrapalhando um pouco. Mas pode deixar acionado, deixar eles todos azulzinhos, conforme os mesmos que eu mostrei aqui. Ok? Bom, meus amigos, essa foi a nossa aula de hoje. Foi uma aula bastante importante, que você conheceu aqui os comandos que vão te auxiliar a desenhar. Vocês vão observar que nas nossas aulas de desenho, né, realmente, quando a gente começar a desenhar aqui no AutoCAD, todas essas explicações aqui serão fundamentais. E, obviamente, também que eu vou voltar, né, e explicando também, passo a passo, quando houver a necessidade, uma a uma, novamente. Tudo bem? Meus amigos, como eu sempre comento, né, para que você tenha aí um melhor aproveitamento do curso, né, para que você realmente possa compreender aí todas as minhas explicações, é importante que você assista novamente a videoaula ou que você volte. Eu recomendo também que você vá pausando. O ideal, pessoal, não tenha pressa. Fala assim, eu preciso ir para a aula 4, eu preciso ir para a aula 5. Pessoal, vá com calma. Se você não entendeu, né, as instruções que eu passei na aula de hoje ou na aula anterior, pessoal, não é demérito nenhum, não tenha vergonha. Vai lá, assiste de novo. Você mesmo faz o seu cronograma, você mesmo se faz, né? Ou faz uma autoavaliação de si mesmo. Aí você fala assim, não, poxa, agora eu entendi, estou pronto. Aí sim, pessoal, vocês vão para a próxima aula na sequência. Tudo bem? Então você controla o seu horário, você controla o seu cronograma, os seus estudos aí nos cursos da Auto Criativo, tá bom? Meus amigos, fiquem com Deus, aquele abração e até mais.